Nosso grupo, eu, Jéssica Macedo, João Pedro Vitarello, a gente vai falar um pouquinho sobre Lean Stage Gates. Então, o surgimento de Lean Stage Gates, ele teve um surgimento nos anos 40, na indústria química, e foi desenvolvido como um projeto denominado Modelo Stage Gates. Depois ele foi atualizado por Robert Cooper em 2000 e depois novamente em 2006. Ele é utilizado para melhorar o gerenciamento de atividades envolvidas com o processo de desenvolvimento de produto e ele é baseado na melhoria contínua com o intuito de evitar desperdício. O estágio de desenvolvimento é, então, separado em estágios, que são os stages, e cada um desses estágios precisa passar, então, por um processo de decisão que é chamado o gate, para saber se passa para a nova fase. Então, as fases e gates, para uma fase, para um estágio ser bom, você precisa verificar se todas as tarefas estão completas, se o sistema ou o produto está funcionando de forma desejada, se há questões que ainda não foram resolvidas e se tiver, como que elas vão ser solucionadas, e se o projeto está pronto para a próxima fase. Para um gate ser eficiente, então, é necessário que os profissionais sejam diferentes das fases, porque pode acontecer de que os profissionais fiquem apegados aos projetos e isso altere na decisão. É necessário também que os critérios sejam detalhados para que todos os envolvidos saibam o que é esperado e também para ver uma coleta de material anterior. As fases, então, elas começam com a fase 0, que é a fase de descoberta, né, discovery. Então, é o estágio basicamente de geração de ideia. Depois disso, é passado por um gate, que é chamado Gate 1, consiste na seleção dos projetos e de inovação e ver quais que se adequam melhor à estratégia da empresa e também que vão ter o melhor retorno financeiro. Depois é a fase de scoping. A fase de scoping é o quê? É a fase que estuda o produto e como ele se vai posicionar no mercado, vão ser as fraquezas dele, quais são os concorrentes, os potenciais concorrentes desse produto e quais são os requisitos do produto. Depois disso, ele passa pelo Gate 2, que vai ser a avaliação do nível de concorrência e o potencial do produto no mercado. Depois, a fase 2 vai ser o business case, né, que é construído a viabilidade econômica desse projeto. Então, basicamente, definição do produto e plano de projeto, estudos de viabilidade e tudo mais. Passa pelo Gate 3, que é basicamente uma avaliação das informações, né, dessa fase, e se elas forem positivas, passa para a próxima fase. A fase 3, que é a fase de desenvolvimento, então, depois que a autorização de desenvolvimento do projeto, é executado, então, os protótipos, e os produtos são entregues para revisão e teste. O Gate 4, então, é se o plano, né, consegue ser executado, se está entregue como previsto e tudo mais. Depois vem a fase 4, que é a fase de testes, onde os produtos são submetidos a testes de aceitação para verificar o cumprimento dos requisitos, leis e tudo mais. E depois a fase 5, que é caso o produto esteja dentro conforme dentro das fases de teste, segue para a fase seguinte, que é a fase de lançamento, de launch, né, do produto, onde é verificada a estratégia de marketing, produção, distribuição do produto, etc. A avaliação de continuidade, então, basicamente, esses gates são separados em 4 etapas. O Go, Recycle, Hold and Kill. O Go é continue, Recycle, recicla, alguma coisa está errada nisso. O Hold é vamos segurar, não dá para continuar com esse projeto. E o Kill é acabou, não vamos continuar com esse projeto a partir daqui. Passando um pouquinho para mapeamento de fluxo de valor e conceituando ele, né? Ele é uma ferramenta utilizada principalmente no universo de aplicação da produção enxuta, o que tem a ver com stage gates também, onde o principal objetivo desse modo é a produção e a fluidez de materiais e informações através dos processos, como definido por Ginatto em 96, mais ou menos. Para que não haja interrupções ou desperdícios até que o produto ou serviço chegue ao seu consumidor final. Então, ele busca levar em consideração esses processos num sentido mais amplo, e não somente em processos individuais, buscando a melhoria como um todo dentro do sistema dessa empresa ou indústria onde ele está inserido, né? Pode passar um pouquinho, Jess? Ainda pode passar mais um pouquinho.
Acerca do desenvolvimento de produtos dentro do MFV, ele se dá com uma gestão de processo, aplicando a lógica da mudança constante, a incorporação dessa melhoria contínua dentro do processo de análise e desenvolvimento de melhorias para o desenvolvimento de novas tecnologias, produtos ou serviços. Dentro disso, ele pode ser aplicado dentro de indústria, dentro de empresa de serviços ou de empresas de negócios também. Pode passar um pouquinho. Do modelo escolhido, né, o PDP ele possui diversas abordagens estudadas ao longo da história. Porém, uma das mais comuns é o Lean Development, ou desenvolvimento enxuto, o qual, no caso, contribui para uma visão orgânica do processo, simplificando o trabalho das equipes de atuação com foco nos pontos de solução e entendimentos do projeto de produto. O mapeamento desse fluxo de valor dentro do processo de desenvolvimento, ele passou a ser analisado dentro das organizações, ao passo que o pensamento da produção enxuta se tornou tema relevante dentro do processo de industrialização. Ou seja, cada vez mais as empresas buscam um enfoque eficaz para a sua produção e começaram a aplicar esse pensamento dentro do desenvolvimento de projetos também. Então, a gente estabelece 5 principais pontos. Pode voltar rapidinho? Para o Lean Thinking nas empresas, que seria valor, fluxo de valor, o fluxo em si, a produção puxada e a perfeição. Não vamos entrar em detalhes de cada um deles, mas só para conceituar. E dentro de desperdícios, a gente pode fundamentar a aplicação do PDP para 3 principais pontos de desperdício, tá? Que seria a reinvenção, a falta de disciplina e a integração da TI. A reinvenção seria reinventar processos, soluções dos quais não tem tanta necessidade. A falta de disciplina é falta de treinamento, metas mal definidas e não definição de funções e responsabilidades. E a integração da TI seria o mapeamento do processo de desenvolvimento de forma integrada, o que facilita a troca de informações da empresa como um todo. Pode passar? Falando um pouquinho sobre os pós e contras da aplicação do MVF no PDP, ele é de fácil aplicação, né? Ele possui redução de gastos e de esforços ao produto final, ele agrega valor a este produto e ele também gera melhoria contínua. Pode passar? E falando um pouquinho sobre os contras, ele é muito difícil a visualização inicial, o que leva as empresas a desistirem até mesmo antes de começar. A mudança comportamental ela é necessária e requer treinamento contínuo para isso, e existe uma colaboração necessária de todas as partes do processo para que o mapeamento dentro do desenvolvimento de produtos seja eficiente, certo? Pode passar mais um pouquinho. Então, basicamente, as aplicações e exemplos, basicamente, seriam todas as indústrias que querem inovar, ou seja, colocar um novo produto, colocar um novo processo, colocar um novo serviço dentro, até mesmo no desenvolvimento de uma própria empresa, uma nova empresa. Então, a gente estudou vários estudos de caso, um deles foi na aplicação de gesso, indústria madeireira, então na organização de serviços, e até mesmo no sistema de produção. Concluído, então, sobre o nosso trabalho, é muito importante que o StageGate, tanto quanto o mapeamento de fluxo de valor no desenvolvimento de produtos, ele seja implementado pelas empresas, porque atualmente, cada vez mais a competitividade do mercado em relação à globalização, ela requer uma maior eficácia dentro dos projetos e também dos produtos desenvolvidos por essas empresas, o que leva elas, aplicando essas ferramentas, a ter uma maior rentabilidade do seu negócio, uma melhoria contínua dentro dos seus processos, uma maior capacitação de seus funcionários e também uma redução de gastos e esforços a pontos que não são tão importantes assim. Isso, obrigada.